queria trazer de novo à tona um episódio do Evangelho aqui, pensando naquele episódio de Marta e Maria, né? E trazer aqui uma frase contemporânea que cai bem para esse momento, né? Existe um momento em que Jesus está pregando, né? Está fazendo seus ensinamentos, e Marta ela fica revoltada com o fato de sua irmã Maria estar lá ouvindo Jesus e não está fazendo as coisas da casa, né? E Jesus, ao invés de endossar a bronca da Marta, ela fala, não, a Maria que está fazendo certo, ela está certa aqui aos meus pés, os meus ensinamentos. Então Jesus, ele coloca em xeque a frase moderna, né? Lugar de mulher é na cozinha, né? Uhum. Então a Marta está falando isso, o lugar de mulher é na cozinha, Jesus, não é isso? Né? Não é assim que tem que ser? Jesus fala, não é na cozinha, o lugar da mulher é aos meus pés, né? Ouvindo as minhas palavras, e é onde você deveria estar também. Então Jesus ele muda a posição e o lugar da mulher naquela situação e traz um posicionamento diferente, né, da mulher, né? Ou seja, enquanto uma mulher ela questiona o status quo, perguntando se o lugar daquela mulher não deveria ser em outro, né? Jesus fala, não, o lugar dela é aqui. E eu queria perguntar sobre como Paulo ele trata o lugar da mulher a respeito, pensando nessa mesma lógica, né, de que a gente já tem uma estrutura pré-definida, uma sociedade que já funciona bem, que funciona bem assim, né? Tá tudo funcionando e chega lá o cristianismo só para mudar todas as questões. Como é que Paulo ele trata dessa questão da posição do lugar da mulher, pensando na lógica de que Jesus ele trouxe uma nova forma de analisar essa posição dela. O lugar de mulher é na cozinha. Jesus fala, não é. Então, como é que vocês tratam a visão de Paulo nesse contexto? Eu quero começar primeiro falando um pouquinho dessa passagem, porque eu acho que poucas vezes a gente faz jus ao que está acontecendo ali, e tem alguns detalhes que são importantes e que se conectam com o mundo de Paulo também. Eu falei um pouco a respeito de uma cultura que valoriza muito honra e vergonha, e que também valoriza muito hospitalidade. E essas duas questões estão envolvidas naquilo que está acontecendo nesse episódio de Marta e de Maria. Então, as pessoas tendem a fazer uma leitura de que a Marta é a ativista e a Maria a espiritual, né? Mas o que está acontecendo ali, na verdade, é que você tem Marta com uma responsabilidade, uma preocupação legítima de oferecer hospitalidade para que não traga vergonha para sua família. Então, ela está ali naquele papel, inclusive num papel ali de proeminência, né? Cuidando dessas questões, preocupada com a hospitalidade. E você tem Maria, e quem observa muito bem essas questões culturais é o Kenneth Bailey, no Jesus sob a ótica do Oriente Médio, que é um especialista naquelas culturas. Você tem a Maria ali entre os discípulos, entre homens. Então, havia também uma preocupação com a honra e com a reputação dela. Então, Marta, assim, as preocupações de Marta eram legítimas, né? Então, só para não parecer que ela é a louca da cozinha, né? Existem preocupações legítimas culturais que estão ali no pensamento de Marta. E ao contrário do que a gente pensa, Jesus ele não dá uma bronca em Marta, e a gente percebe isso pela repetição do nome, ele fala Marta, Marta, isso é uma forma carinhosa de se falar, né? E ao mesmo tempo que ele faz isso, né, que vai dizer para discernir esses momentos, ele coloca Maria junto com os discípulos no mesmo status que os discípulos. Estar aos pés de um rabi, né, de um mestre judeu, é ser um discípulo. Tanto que é dito para a gente, né, que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Então a gente tem Jesus de fato valorizando e trazendo as mulheres para perto dele. Eu acho que Paulo ele traz essa visão, ele tenta aplicar isso, como a gente já falou, dentro das igrejas dele, levando-se em considerações os aspectos culturais e os lugares aonde se tinha um pouco mais de abertura, onde se tinha um pouco menos de abertura, mas Paulo ele vai tentando incluir essas mulheres na medida em que o Espírito Santo dá dons e capacita essas mulheres também. Em nenhum momento Paulo faz discernimento de dons espirituais por sexo.
né? Todas as listas, né, que a gente fala de dons que ele dá, são dons que são derramados sobre todos. E quando a gente vê, por exemplo, lá de Romanos 16 novamente, você tem diaconisa, apóstola, Febe, que é uma mestre, Priscila, né, desculpa, que é uma mestre na sua igreja. Então, assim, Paulo, ele vai, eu gosto de dizer, e o James Dunn, ele também afirma isso, que Paulo, ele traz essa continuidade com essa tradição de Jesus e tenta trabalhar isso nas comunidades gentílicas também.